Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, no resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana mais curta, por conta do carnaval, os destaques aconteceram lá fora. Tivemos o susto com a inflação nos Estados Unidos, enquanto todo mundo pulava carnaval por aqui. Hoje saiu outro dado ruim da inflação por lá. O mau humor tá pairando no ar, mas ainda não é nada grave. Duas das maiores economias do mundo estão vivendo um pesadelo. Teve pegadinha. Uma empresa colocou um zero a mais no balanço e teve que se desculpar. Pode isso, Arnaldo? Teve bilionários vendendo ações das suas empresas para fazer caixa. Claro, as ações estão nas máximas. E quem brilhou mais foram os bitcoins e a Nvidia. Nessa semana mais curta, o Ibovespa B3 está fechando com menos de 1% de alta, logo abaixo dos 129 mil pontos, enquanto o dólar andou de lado e fechou no 0 a 0, valendo R$ 4,96. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto, susto com a inflação dos Estados Unidos. Enquanto a gente pulava carnaval aqui, lá nos Estados Unidos, saiu a inflação ao consumidor de janeiro, que veio acima do esperado e pegou todo mundo de surpresa. A notícia deixou os investidores muito nervosos e Nova York teve o pior pregão de 2024. Mas como a diferença foi pouca, a inflação americana de janeiro subiu 0,3% em vez dos 0,2% que eram esperados. Na quarta e na quinta, todo mundo se acalmou e as bolsas se animaram e todo mundo praticamente esqueceu o assunto. Além disso, a queda nas vendas do varejo e da produção industrial americana, mostrando que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, também ajudou no clima. A preocupação dos investidores, gente, é com a taxa de juros. Se a inflação não cai, o Banco Central não consegue cortar os juros em maio. E se não corta os juros, a bolsa cai. Só que hoje saiu a inflação ao produtor americano e também veio mais salgada do que o esperado. E o nervosismo no mercado se instalou. Não só as bolsas caíram, mas a rentabilidade dos títulos de renda fixa americanos subiu. Ou seja, os títulos de renda fixa lá são pré-fixados, né? Então a rentabilidade é inversamente proporcional ao valor do ativo. Então, olha só, olha aqui, ó, saltando a rentabilidade dos títulos de renda fixa, subindo bastante. Então, os ativos valem menos. Esse é o T10, equivale ao Tesouro Direto brasileiro, de que tem investimentos de 10 anos. Japão e Reino Unido em recessão. Duas das maiores economias do mundo estão mal das pernas. A terceira e a sexta maior economia, Japão e Reino Unido, ambas entraram em recessão técnica no segundo semestre de 2023. Recessão técnica é quando o PIB encolhe por 2 trimestres consecutivos. No caso deles, o terceiro e o quarto trimestre do ano passado. Opa, pior, eu falei errado. Como o PIB do Japão caiu muito no semestre passado, encolheu 3,7%, o PIB da Alemanha ultrapassou o do Japão e agora a Alemanha é a terceira maior economia do mundo e o Japão perdeu o posto e caiu para quarto colocado. Já no Reino Unido, o negócio foi mais light. A economia encolheu só 0,1% no terceiro trimestre de 2023 e 0,3% no quarto trimestre. Mas mesmo assim, é recessão técnica. Agora, a ordem das maiores economias do mundo é Estados Unidos em primeiro lugar com PIB de 27 trilhões de dólares, China em segundo com 18 trilhões de dólares de PIB, Alemanha com 4,4 trilhões de dólares de PIB, Japão, que perdeu a posição, com 4,2 trilhões de dólares, Índia com 3,7, Reino Unido com 3,3 trilhões de dólares, França com 3 trilhões e Itália na oitava posição com 2,2 trilhões de dólares. Terceiro ponto, o Bitcoin brilha. O Bitcoin ultrapassou a importante barreira psicológica dos 50 mil dólares na segunda-feira à noite. A gente tava pulando carnaval e lá o Bitcoin se manteve essa semana. Aliás, bateu 52 mil dólares, o nível mais alto desde o final de dezembro de 2021, quando o valor dele vinha lá dos 69 mil dólares que tinha batido em novembro. As cotações do Bitcoin dobraram desde junho do ano passado, quando a primeira instituição financeira solicitou a oferta de um ETF de Bitcoin. ETF é um fundo negociado em bolsa. Foi a BlackRock que pediu esse ETF. A alta pode ser explicada pela aprovação da CVM americana de 11 ETFs de Bitcoins em janeiro desse ano e pela expectativa do halving. O que é isso aí? Halving é um processo que vai cortar pela metade, né, a mineração de Bitcoins. E o salto final veio
nos últimos dias, né, com grandes investidores que têm comprado muito, né? Nos últimos 20 dias, dá para olhar num site, o número de super investidores, conhecido como baleias, aumentou muito. 73 novos investidores com carteiras de mais de 1.000 bitcoins apareceram em pouco mais de 2 semanas. Quarto ponto, NVIDIA e a sua inteligência natural. A NVIDIA, a melhor fabricante de chips para inteligência artificial do mundo, se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo na quarta-feira de cinzas, ultrapassando a Alphabet, dona da Google. Na terça-feira de carnaval, a NVIDIA já tinha ultrapassado o valor da Amazon. A gente dançando e eles valorizando. Só esse ano, as ações da NVIDIA subiram 50%, ou seja, mais de 600 bilhões de dólares. Hoje, a empresa fechou valendo mais de 1,8 trilhão de dólares em Nova York. Aliás, pelo valor de mercado de hoje, as ações a Amazon ultrapassou a Alphabet, né, alguns milhões. Vamos ver como está a ordem das empresas mais valiosas em Nova York agora. Microsoft é a mais valiosa do mundo, 3 trilhões de dólares. A Apple fechou hoje valendo 2,8 trilhões de dólares. NVIDIA, 1,8 trilhão. Amazon, 1 trilhão 765 bilhões de dólares de valor de mercado. Alphabet, 1 trilhão 755 bilhões de dólares de valor de mercado. Meta, 1,2 trilhão de dólares. Berkshire Hathaway, lá do velhinho, né, Warren Buffett, 880 bilhões de dólares. E Tesla, do Elon Musk, 640 bilhões de dólares. Quinto ponto, 1-0 que faz a diferença. Vocês não vão acreditar. A gente está na temporada de balanços, né? A Lyft, concorrente da Uber, divulgou seus números, mas colocou 0 a mais na sua rentabilidade, que é um dado chave, né, de um resultado corporativo. E esse erro fez as ações da Lyft dispararem na Bolsa de Londres. Os papéis pularam 70%. Rapidinho, o diretor financeiro da empresa se pronunciou em tom de desculpas e disse que tem uma pequena correção para ele fazer. Diz que a empresa esperava que as suas margens aumentassem em 50 basis points, né, 50 pontos bases nos próximos meses, ou seja, 0,5% e não 500 pontos bases, que seriam 5%, né? Foi 0 a mais, desculpa aí, né? O CEO da Lyft, David Risher, assumiu a culpa pelo erro de digitação no comunicado de imprensa. Ele falou assim: em primeiro lugar, a culpa é minha. Esse foi um erro grave. E depois ele falou: mas foi 0 em comunicado de imprensa. Sei lá, é cada uma, viu? Sexto ponto, Buffett e Bezos fazem caixa. Na terça-feira, o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, vendeu 2 bilhões de dólares em ações da gigante do varejo online. Essa é a terceira venda dele em fevereiro. Na segunda-feira, o terceiro homem mais rico do mundo já tinha vendido outros 2 bilhões de dólares. E no começo do mês, ele tinha vendido outros 2 bilhões. Ou seja, ele embolsou 6 bilhões de dólares com vendas de ações só nos 15 dias de fevereiro. E a gente no carnaval. As ações já subiram 15%, né, esse ano. Em 12 meses, a alta da Amazon já beira 70%. Já a Berkshire Hathaway, empresa de investimentos do Warren Buffett, né, o melhor investidor de todos os tempos, reduziu a sua participação na Apple. Foi uma venda relativamente pequena, de 10 milhões de ações, deixando ainda 905 milhões de ações da fabricante do iPhone em carteira. Não representa exatamente uma falta de fé nas ações da Apple. Na verdade, elas valorizaram muito desde quando ele comprou, né? E o percentual delas tinha crescido muito na carteira dele. Então ele apenas diminuiu a posição para adequar a posição da Apple na sua diversificação ideal, do que ele acha que é melhor. Vale lembrar que o dono da Meta, que é do Facebook, né, o Zuckerberg, vendeu $500 bilhão em dezembro do ano passado. E pra semana que vem é feriado segunda-feira nos Estados Unidos. Isso tira a liquidez das bolsas mundiais. Aqui também. A China volta do feriado de uma semana e vai ter decisão de juros por lá. Nos Estados Unidos vai sair a ata da última reunião de juros e saem também as prévias dos PMIs. Por aqui, o destaque é o IBCBR, a prévia do PIB brasileiro. É isso aí. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!